Boa noite. Se nós tivéssemos combinado a música com o tema do sermão, não teria dado tão certo, né? Parabéns, Deus seja louvado. Nós vamos falar sobre a graça de Deus, como elas falaram na canção. Eu gostaria de convidar vocês para abrirem a Bíblia em Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Mas antes de ler, eu gostaria de saber se nós temos alguma visita hoje. Hoje não? Tudo bem, então vamos ler. Lucas 19, do 1 ao 10. Entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bom, como vocês viram, hoje nós vamos falar de um outro personagem, né? Nós falamos na quarta-feira de Pedro, e hoje nós vamos falar sobre Zaqueu e o encontro que Zaqueu teve com Jesus, à mesa também, porque Jesus acabou se hospedando na casa de Zaqueu. Zaqueu ofereceu, provavelmente, um jantar para Jesus. Jesus dormiu na casa dele. Imagina que privilégio, Jesus se hospedou na casa dele, né? Então, nós vamos falar de um outro encontro à mesa, né? De uma outra restauração que Jesus fez através desse relacionamento íntimo, né? Mais próximo, que foi na vida de Zaqueu. Ele vivia em uma cidade, gente, uma cidade maravilhosa. Era a cidade de Jericó. Eu não sei se vocês já viveram em uma cidade assim que vocês amavam, sabe? Eu já vivi em umas 2 cidades assim que eu achava assim magnífica, aquela cidade maravilhosa mesmo. Uma delas foi Brasília, né? Que Brasília tem de tudo. E é muito fácil de você ir para os lugares porque tem um metrô assim no meio da cidade que te leva para vários pontos, né? E eu gostava muito disso em Brasília. E quando eu morei em Maringá, também, Maringá fica no Paraná, bem no interior assim, do Paraná, perto de onde fica o Instituto Adventista Paranaense. E é uma cidade assim, muito desenvolvida economicamente, é uma cidade muito rica. E é uma cidade assim, muito arborizada como Porto Alegre, mas ela tem aquele clima de cidade média, não é uma cidade tão grande. Então, é uma cidade muito, muito boa de viver. Se vocês quiserem conhecer um dia, vale a pena. Assim era na época de Jesus, né, no tempo que Jesus viveu aqui na Terra, era Jericó também. Por quê? Jericó era uma cidade em que os imperadores instalaram ali o divertimento deles. O imperador romano, os imperadores romanos, como Herodes, ele mandou construir um palácio de inverno naquela cidade. Ele mandou construir um hipódromo, que é um local que tem aquelas competições de cavalo, e também um teatro. Então, assim, era o centro ali da cultura e do divertimento. As pessoas seculares, né, que queriam mesmo uma vida de diversão, tinham ali uma cidade maravilhosa para viver. E era nessa cidade que Zaqueu vivia. Mas Jericó também era a cidade que Josué conquistou. E foi próximo de Jericó que Deus prometeu para Moisés que ele levaria o povo para conquistar aquela terra. E também foi perto de Jericó que Deus falou para Moisés: olha, você não vai entrar. E devia ser um lugar lindo, gente,
Pelo que fala aqui na mensagem, Jericó ficava num ponto em que tinha muitas rochas, muitas montanhas, muito verde, muitas plantas lindas, né? Fala que tinha palmeiras, lindos prados. E, além de tudo, né, na época de Zaqueu, existiam casas luxuosas. Então, imagina, né, ele vivia numa cidade perfeita, né, uma cidade muito boa mesmo para se viver, principalmente para quem não seguia os princípios de Deus, queria uma vida mais agitada, né? E Zaqueu, quem era Zaqueu? Ele era o cobrador de impostos mais importante que tinha. Ele tinha o cargo máximo de cobrador de impostos. Mas será que isso é uma coisa boa? Porque o cobrador de impostos, naquela época, Zaqueu era judeu. E o Império Romano conquistou os judeus. E eles pegaram essas pessoas, que eram os cobradores, para cobrar o imposto dos próprios judeus. Ele cobrava o imposto do povo dele. Então, ele era mal visto pelos judeus. Ele era muito mal visto pelos judeus. Os judeus não gostavam dos cobradores de impostos, de jeito nenhum, né? Para eles era a última raça assim que tinha que lidar, era eles, assim, não. Para um judeu era melhor ele passar até longe do cobrador de impostos, né? Não era bem visto. E Zaqueu era o principal deles, né? Ele era o chefe dos cobradores de impostos. E ele enriqueceu ilicitamente. Ele pegava a mais o imposto ali para ele, né, também. Então, ele enriqueceu através desse dinheiro, assim, digamos que de roubo, né, um dinheiro ilícito. E o que o seu nome significava? Zaqueu. Zaqueu vem do hebraico e também do grego, que em grego é Zaclaios, que significa aquele que é puro e aquele que é reto. O nome dele significava exatamente o oposto do que ele estava vivendo. O nome dele era totalmente o contrário. Ele era um homem impuro, né, que estava ali roubando o povo dele, o próprio povo. E é muito triste ver o caminho que o dinheiro, ele, como está escrito na Bíblia, é a raiz de todos os males. E por isso Zaqueu se corrompeu. Ele já não era mais puro, como o significado do seu nome. Ele estava impuro. E se vocês forem prestar atenção, né, o dinheiro ele não traz a paz, né, a felicidade, porque Zaqueu, ele tinha todo o dinheiro. Diz que ele era um dos 10 homens mais ricos ali de Jericó. Mas você pode ver que ele não estava satisfeito, ele não tinha aquela paz interior. Existe uma frase, eu acredito que é de um escritor russo, Dostoiévski, que fala assim, que no coração do homem tem um vazio tão grande, que só Deus pode preencher. E Zaqueu estava tentando preencher isso com o dinheiro, né? Na verdade, ele tinha 4 coisas que favoreciam muito a ele, as coisas terrenas que favoreciam. Nós vamos estudar cada uma delas. E a primeira eu já falei para vocês, que é o dinheiro. Olha, o dinheiro, ele não é uma coisa ruim, né? Não é ruim você ir atrás do dinheiro, batalhar pelo seu conforto. Só que há um ponto assim bem pequeno, um detalhezinho que pode te levar para a ruína. Aonde o seu dinheiro está? Será que o seu dinheiro está no seu bolso ou no coração? Porque se o dinheiro estiver no seu coração, aí é a raiz de todos os males. Aí sim o dinheiro vai ser a raiz de todos os males, porque quem deve reinar no nosso coração é Deus. Ele deve ser o primeiro no nosso coração. E se nós colocarmos o dinheiro no lugar de Deus, aí já era. Agora, se nós usarmos esse dinheiro para dar, assim, o conforto para a nossa família, para termos o conforto, mas para glorificar a Deus com a nossa vida, aí sim você está usando o dinheiro da maneira correta. E foi isso que Zaqueu não fez. Ele colocou o dinheiro acima de Deus. Por isso ele não encontrou a paz que ele precisava, né? E quando nós vivemos uma vida assim, com Deus em primeiro lugar, é igual aquela frase bem famosa que tem na igreja, né? Nós damos tudo para Ele em resposta ao tudo que Ele nos deu. Né? É uma troca, é um louvor. Deus abençoa também os seus servos. O dinheiro não é
pecaminoso? Porque, olha, Abraão era rico, era muito rico. E tantos outros personagens na Bíblia, Salomão também pediu sabedoria, Deus deu a riqueza. Então, o dinheiro não é pecado, mas é pecado colocar o dinheiro no lugar de Deus, né? E o dinheiro não satisfez ele totalmente, só que ele também era um homem poderoso, porque, como eu disse para vocês, ele era o chefe dos cobradores de impostos, e ele tinha o poder ali para falar, não, você não vai cobrar, não, você não vai pagar o imposto, ou você vai pagar em dobro. Ele tinha esse poder. E não sei se vocês já repararam que, por exemplo, tem aqueles homens bem ricos, bem-sucedidos, e quando eles estão assim no topo, estão milionários, bilhardários, assim, com muito dinheiro, eles já não se satisfazem mais com esse dinheiro. O que eles buscam? Eles buscam entrar para a política. Aí você pensa, nossa, mas esse homem tem tanto dinheiro, por que ele entrou para a política? Porque ele está com sede de algo mais, com sede de poder, né? E Zaqueu também tinha poder, porque ele poderia mandar em quem queria pagar ou não o imposto, ele poderia mandar para a prisão a qualquer pessoa, até mesmo membros da própria família dele, ele poderia mandar para a prisão. Mas Zaqueu também, ele não estava feliz. Por mais que ele tinha poder, por mais que ele tinha dinheiro, Zaqueu não estava feliz. O poder também não preencheu o vazio do coração dele, que só Deus pode preencher. E eu tenho uma ilustração, né, para fazer para vocês. Não sei se vocês conhecem a Ponte da Amizade, que fica lá no Paraguai. Passa muita gente por ali todos os dias. E há uma fiscalização da Receita Federal que fica ali, né, na aduana, que chama. Fica fiscalizando qual que é a mercadoria ilícita, qual que é a mercadoria que pode passar, e o valor também. Eu acredito que a cada ano muda esse valor que pode passar de mercadoria, né? Eu lembro que eu fui com meu pai quando eu tinha 9 anos lá para o Paraguai. E eu achei aquilo uma confusão. Gente, pensa numa ponte assim que dá um engarrafamento, e na ida e na volta, é bem confuso. E tem pessoas, né, ali da Receita Federal que têm o poder para dizer, não, essa mercadoria que pode passar, essa pessoa que pode passar com essa mercadoria é essa pessoa que não vai passar. Se essa pessoa disser, esse responsável da Receita Federal, disser que não vai passar, não adianta. Ele tranca ali e não passa. Por isso, o que o governo decidiu? Que nenhum funcionário da Receita Federal ficaria por muito tempo nesse cargo, porque senão viraria até um abuso de poder. Então, era como Zaqueu, né? Ele já estava no cargo e ele tinha ali o poder dele, mas não satisfazia o seu coração. E o que mais que Zaqueu tinha? Se vocês forem analisar o verso que nós lemos, diz que Jesus pediu para Zaqueu ir para a sua casa. Zaqueu provavelmente tinha uma família. E a família é o bem mais importante que nós temos. Porque o que adianta ter dinheiro se você chega em casa e está sozinho? O que adianta ter dinheiro, né, se você chega em casa, você mesmo tem que preparar o seu jantar e senta na mesa sozinho, naquele silêncio, não tem ninguém para conversar, ninguém para compartilhar o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu amor, o seu carinho, não tem ninguém. Então, imagina a solidão que é uma pessoa que tem dinheiro, que tem poder, que tem fama, mas não tem família. Então, a família é o nosso bem mais precioso aqui na Terra. E é o nosso refúgio, né? Que nós temos as nossas vitórias, nós comemoramos com a nossa família. Nós temos as nossas derrotas, nossos momentos difíceis, nós comemoramos com a nossa família também. E mesmo com essa família maravilhosa que Zaqueu tinha, mesmo assim, ele não tinha felicidade, ele estava infeliz e vazio. Mesmo tendo filhos, esposa, os filhos enchem a casa, né? É uma alegria. Mas se Jesus não estiver no centro, em primeiro lugar, até os filhos não vão satisfazer esse vazio no coração que tem um ser humano, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, porque esse foi o terceiro tópico que Zaqueu tinha. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha poder e Zaqueu tinha uma família bem estabilizada. Mas ele tinha um quarto ponto, que era a saúde. E aí que eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Você lembra
Qual foi a última vez que você subiu em uma árvore? Você se lembra quantos anos você tinha? Eu me lembro, a última vez que eu subi em uma árvore foi quando eu tinha 3 aninhos de idade. Aí eu lembro até o vestido que eu estava usando, que era um vestido cheio de maçãzinha assim, branco. E eu lembro que veio uma daquelas formigas assim, bem grandonas e me picou assim. Eu falei, mãe, assim, chorando assim, minha mãe veio correndo, falou, desce daí, menina, você tá doida, vai subir em árvore. E eu lembro que depois desse dia, desse trauma da formiga em cima da árvore, eu nunca mais subi em árvore. Mas é difícil a gente ver um adulto subindo em árvore. Eu acho que eu nunca vi nenhum adulto subindo em árvore. E Zaqueu, ele era um homem provavelmente de meia idade. Ele devia ter uns 40 e poucos, por quê? Ele já estava em um cargo bem alto na sociedade. Então, ele não era um rapazinho jovem, né? Ele já estava na meia idade. E ele subiu na árvore. E o que indica? Que ele era um jovem que tinha boa saúde, um jovem senhor que tinha uma boa saúde, porque não é fácil, né? Para um senhor idoso subir em uma árvore. Então, imagina, né? Além de tudo que Zaqueu tinha, ele tinha o 4º ponto, que era a saúde. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo saudável, ele não era feliz. Então, Zaqueu tinha tudo. Ó, ele tinha dinheiro, tinha poder, tinha uma família estabilizada e tinha saúde, mas não era feliz. Faltava uma coisa para ele. E o que faltava? Era Jesus no coração dele, né? Era Jesus. Oi? Era Jesus, que só Deus que pode preencher o vazio do nosso coração, né? E você? Você acredita que você tenha todas essas coisas, mas sente vazio? Ou você se sente já assim que Jesus já preencheu o vazio do seu coração? Olha, Zaqueu, para ter o encontro com Jesus, eu imagino que ele fez um esforço. Porque imagina, ele queria ver Jesus, mas ele tinha uma barreira. Qual que era a barreira? Que ele era baixinho. E ele subiu na árvore para ver Jesus. E eu imagino a alegria dele, o coração dele deve ter começado assim, a acelerar. Assim, quando Jesus se aproximou, ele deve ter ficado muito feliz. E quando Jesus olhou para cima e falou, Zaqueu, desce depressa da árvore, ele deve ter explodido de felicidade, deve ter ficado muito feliz. E assim, sem acreditar, como ele sabe meu nome? Eles nunca tinham se visto. E ele deve ter pensado, como Jesus sabe meu nome? E Jesus, ele é maravilhoso, né? Porque ele conhece o coração de todos nós. E eu imagino que aquelas pessoas que viviam ali na época de Zaqueu deveriam olhar para ele assim, realmente como um homem imundo, assim, como um homem que só pensava em dinheiro. Mas Jesus, ele sabia do coração de Zaqueu, sabia desse vazio e sabia que ele estava buscando Jesus. E Jesus nunca vai deixar que alguém venha ao seu encontro e saia assim despercebido. Tem uma música que me toca muito, do pastor Fernando Iglesias, que fala de um homem que sentou no último banco da igreja, que foi ao culto e sentou no último banco da igreja e pensou que ia sair despercebido, sem ninguém ver ele, sem Deus falar com ele. E ele se sente tocado pelo Espírito Santo, e ele sente que Deus estava falando com ele ali no culto. E ele sentiu vontade de aceitar o apelo. Eu acho muito linda essa música, porque ninguém passa despercebido por Deus. E Zaqueu não passou despercebido. Jesus conhecia ele, Jesus sabia o que passava no coração dele, e Jesus chamou ele. E não só chamou, como ficou hospedado na casa dele, né? Então, é uma esperança para nós, né? Que Jesus, ele nos conhece, ele conhece o seu nome, ele quem criou você. Ele sabe de todas as suas necessidades, ele sabe de tudo que passa no seu coração. Então, por isso, essa é a nossa esperança, né? Que Jesus, ele vai de encontro conosco, ele nunca vai nos abandonar. Ele não abandonou Zaqueu, né? Imagina. E ele foi criticado por isso ainda, né? Porque eles falavam, como o Senhor vai se hospedar na casa desse homem pecador? E Jesus, ele veio e ele trouxe uma restauração na vida de Zaqueu. Porque Zaqueu disse, eu vou devolver todo o dinheiro que eu peguei, que eu roubei. Imagina, ele mesmo se propôs
a ter uma mudança de vida, assim, a partir do encontro dele com Jesus, né? E o meu apelo para você é, como Zaqueu, né? Eu não sei se você tem enchido sua vida com ilusões. Eu não sei como está o seu coração, se Jesus está ocupando ou não o primeiro lugar no seu coração. Mas o meu apelo é, abra seu coração para Jesus, como fez Zaqueu, e coloque Jesus em primeiro lugar no seu coração. Tem um verso da Bíblia, que está lá em Salmos 131, que me tocou muito em um momento que eu percebi que eu não estava colocando Jesus em primeiro lugar. Eu pensei assim, Senhor, eu não posso colocar nenhuma realização desse mundo, nenhum trabalho, nada no seu lugar. E eu li esse verso, foi aí que eu tirei essa conclusão, que fala assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se quieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, eu não ando à procura de coisas grandiosas demais para mim, porque eu sei que o principal é Jesus, o principal é Deus em primeiro lugar, porque se Ele não estiver em primeiro lugar, o poder, o dinheiro, a fama, a família, nada vai preencher esse vazio tão grande que tem no nosso coração. Por isso, meu convite para você hoje é, coloque Jesus em primeiro lugar, as meninas vão cantar, e aqueles que aceitarem esse apelo de colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar, que você possa se levantar e fazer essa entrega pessoal para Jesus. Já posso ouvir os céus cantando, a terra clama pela sua vinda. Minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, Ele vem. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Saltando sobre os montes, Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Saltando sobre os montes, Ele vem
buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem, com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Ele vem, soltando sobre os montes. Ele vem, buscando a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem, com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor Deus, por essa mensagem, nos lembrando que não adianta ter nada nessa vida se nós não tivermos o Senhor em primeiro lugar. Por isso nós colocamos a nossa vida, nosso coração em Tuas mãos. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, no dia a dia, a nos entregarmos, Senhor, a Ti. Abençoe cada irmão que está aqui, que o Senhor também possa nos abençoar no Santo Sábado do Senhor, que amanhã possa ser uma bênção, o culto. Muito obrigada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor maravilhoso conosco. É isso que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.